dia, irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Hoje é uma mensagem de desafio, de fazer escolha, de decidir o que queremos para a nossa vida. Quero compartilhar um texto do profeta Isaías que está no capítulo 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus, ela vai direto ao ponto. Ela aponta para o homem o que está errado. Contudo, olhando para o nosso coração, olhando para a nossa vida, muitos de nós olhamos para Deus e temos alguns julgamentos ou pensamentos a respeito de Deus. Por exemplo, nós muitas vezes achamos que Deus não nos ouve. Achamos que Deus virou as costas para nós e deixou cada um viver do jeito que está vivendo, passando por lutas, provações, privações, sofrimentos, dor. Ou seja, achamos que Deus nos abandonou totalmente. Esse é o nosso pensamento, que nós estamos sós, estamos solitários, abandonados. Deus jamais nos ouviu ou deixou de ouvir. Mas não é isso. A palavra de Deus, ela vai direto ao ponto. Isaías está falando para nós que Deus está presente, Deus está atento, Deus está enxergando tudo o que nós estamos passando, tudo que estamos sofrendo. Isso fica bem claro para nós no verso de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O profeta Isaías está dizendo que as mãos do Senhor estão abertas, os braços estão estendidos para poder salvar a todos aqueles que buscam a Ele. Ele está dizendo que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor, à oração, à busca de todos aqueles que clamam, de todos aqueles que invocam. Então Deus está presente, Deus está atento, Deus está vendo tudo. Eu acho lindo o texto de Moisés. Quando Deus está falando com Moisés, ele fala o seguinte: ouvi o clamor do povo lá no Egito, e eu desci para ver se era verdade. Ou seja, ele estava ouvindo o clamor do povo, ele estava atento e ele foi ver pessoalmente o que estava acontecendo com o povo de Israel lá no Egito, que estava sofrendo na escravidão. Então Deus está presente na história, Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo, mas Ele está vendo e ouvindo aqueles que clamam, aqueles que buscam, aqueles que pedem socorro. Então qual é a grande questão pela qual nós achamos que Deus nos abandonou, Deus não está ouvindo, Deus encolheu sua mão para não poder salvar? Qual é a grande questão? Para nos sentirmos assim? A resposta está no verso 2. O profeta Isaías diz:
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A grande questão é que nós queremos viver no pecado, para o pecado, e nós não queremos ouvir, nós não queremos buscar, nós não queremos reconhecer o nosso erro, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas iniquidades. Nós não queremos confessar e buscar e pedir o perdão de Deus. É isso que faz separação entre nós e Deus. Tudo aquilo que nós desobedecemos à palavra de Deus é pecado, e o pecado e a iniquidade faz separação entre nós e Deus. Nós temos que parar, analisar a nossa vida, sondar o nosso coração, ver o que está errado, ver o que estamos fazendo de errado, pedir perdão para Deus, nos reconciliar com Deus. Esse é o nosso papel. É isso que o profeta Isaías estava convidando o povo, exortando o povo a confessar o pecado do povo, a confessar o pecado de cada um e buscar resolver essa situação. Esse é o nosso grande problema. Queremos agradar a Deus, queremos falar com Deus, queremos servir a Deus, mas vivendo no pecado e para o pecado. E queremos justificar isso dizendo, Deus é amor, se Deus é amor, Ele vai me amar da maneira que eu sou, da maneira que eu estou vivendo. Enganoso é o nosso coração, queridos. Deus sim, Ele ama o pecador, mas Deus é justo e Ele abomina o pecado e Ele vai aplicar a justiça sobre todo aquele que vive no pecado e para o pecado. Porque o amor é para aqueles que buscam o perdão e a restauração da sua vida, deixar do pecado para viver para a glória de Deus. Mas se eu quero viver no pecado e para o pecado, o amor de Deus vai ser a justiça. Ele vai aplicar a sua justiça. Porque o texto, se você continuar aqui, o verso 17 diz que Deus enviou Cristo Jesus para que vestir de justiça como de uma couraça, pôr o capacete da salvação na cabeça, pôr sobre si a vestidura da vingança e se cobrir de zelo como um manto. Ou seja, para aqueles que querem viver para o pecado, Ele vai aplicar a justiça com zelo. Mas para aqueles que querem o perdão, a reconciliação, Ele vai se vestir de amor com zelo. Aí entra na nossa vida João 3,16. Deus amou o mundo. Deus amou a mim, Deus amou a você. De uma tal maneira. E Ele prova esse amor enviando Cristo Jesus para que, se você ou eu crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenha o perdão, a justificação dos meus pecados e a vida eterna. Mas se eu não crer em Cristo Jesus, eu vou viver no pecado e para o pecado. E a justiça virá. Não tardará. Então, irmãos, o texto é bem claro. Nós estamos longe de Deus, afastados de Deus, por causa do pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos esconde da face de Deus. Mas se nós queremos viver para Deus, eu tenho que pedir perdão, a reconciliação, e isso vai cair por terra. Porque Deus é justo, perdoador. E Ele não deixa de perdoar a todos que clamam pelo perdão. Então, se você quer ter uma nova vida, busque o perdão de Deus. E assim, os teus pecados, as tuas iniquidades não vão afastar você de Deus. Porque Deus vai perdoar.
e vai te dar uma nova vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de toda iniquidade. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. É tão bom saber o que faz separação entre nós e o Senhor. Não é que o Senhor nos abandonou. Não é que o Senhor virou as costas para nós. Não é que o Senhor não quer ouvir e não quer salvar. O grande problema está em nós, em nossas escolhas. Ao invés de escolher o arrependimento, a confissão, nós queremos escolher o pecado e viver para o pecado. E o pecado, uma vez consumado na nossa vida, nos afasta de Ti, nos encobre do Teu rosto. Pai, que Teu Espírito Santo incomode a cada coração, a sondar, a ver o que está errado e busque, Senhor Deus, o arrependimento, o perdão e tenha uma nova vida, servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, buscando cada vez mais seguir a Cristo e o seu exemplo de vida, porque Ele foi obediente até a morte de cruz. E o que o Senhor espera de nós é que sejamos obedientes também, deixando do pecado, dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, para viver em obediência à Tua palavra e santificando a nossa vida cada vez mais e mais e mais para a Tua honra e para o Teu louvor. Coloque a Tua mão sobre cada família, restaurando os casamentos, livrando os nossos filhos da violência, dos vícios, do mal, dos maus amigos que levam-os a se afastar de Ti. Coloque pessoas que façam eles a buscar ao Senhor cada vez mais e mais e ser obedientes à Tua palavra. Coloque a Tua mão sobre cada enfermo, Pai, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, trazendo a cura, trazendo o alívio da dor e do sofrimento, libertando-os de todo o mal, ó Pai, mas seja conforme a Tua vontade. Nós oramos, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, e declarando que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, que Deus vos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.